Bem, gente, agora vamos então falar do próprio processo de contração do músculo liso com apenas essa imagem. Bem, vamos então entender aqui primeiramente como ocorre esse processo. Como eu disse a vocês, o músculo liso ele vai ter filamento fino, né, como a gente pode observar aqui, que é o filamento de actina, né, que tem a actina G e a actina F, que é a actina globular, que vai formando cadeias, formando uma actina filamentosa, e uma proteína mais grossa, que é a miosina, que tem uma região de cadeia leve e cadeia pesada. Né? Aqui nós temos as cadeias leves da miosina, que é essa região aqui, e aqui a cadeia pesada da miosina, com a cabeça globular da miosina, que tem um sítio de atividade atepásica, onde nós temos uma enzima que tem atividade atepásica, ou seja, que consegue hidrolisar o ATP formando ADP mais fosfato inorgânico, né? Que vai fazer com que aconteçam aquelas modificações tridimensionais ou dimensionais dessa cabeça globular da miosina. Né? Vamos começar os eventos da contração muscular lisa, mas primeiro, para a gente continuar, para que a gente inicie esse processo de contração da musculatura lisa, é importante diferenciar algumas coisas em relação ao músculo estriado esquelético. Tá? Bem, primeiramente, o músculo liso, ele realmente não tem aquelas proteínas como a troponina ou a tropomiosina. Ele não tem isso. Para que ele se contraia, ele necessita de algumas enzimas que a gente vai estudar e vai identificar. Porém, então, é interessante que vocês saibam que não existe, então, aqueles sítios de ativação da actina protegidos por uma proteína, como a troponina e a tropomiosina. Não vai existir isso aqui no caso da musculatura lisa. Aqui nós vamos ter uma outra proteína chamada de calmodulina, uma enzima, né, que vai ser muito importante para a ativação de outras enzimas, que vai ser importante para a fosforilação dessa cadeia leve da miosina, para que aconteça todo o processo de contração da musculatura lisa. Então vamos entender todo esse processo. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que eu preciso aumentar a concentração de íons de cálcio no interior do citoplasma das células musculares lisas. No interior dessa célula muscular lisa, eu tenho uma enzima chamada de MLCK. Bem, o que significa essa enzima? É uma enzima chamada de quinase de cadeia leve de miosina. Toda enzima quinase é uma enzima que faz o quê? Fosforilação, ou seja, adiciona fosfato em alguma coisa. Essa MLCK, então, é uma enzima quinase, ou seja, que adiciona fosfato em alguma coisa. E ela é ML, ou seja, da cadeia leve da miosina, MLC, né? Cadeia leve da miosina. Então, essa enzima, quando ela está ativada, ela vai adicionar fosfatos na cadeia leve da miosina. Mas como essa enzima é ativada? Ela é ativada quando aumenta-se a concentração de cálcio no interior do citoplasma das fibras musculares lisas. Como que acontece isso? Quando a concentração de cálcio aumenta muito, o cálcio ele se associa a uma enzima chamada de calmodulina, formando um complexo chamado de complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina, ele vai fosforilar, ou seja, ele vai, na verdade, vai ativar essa enzima chamada de MLCK. Então, você vai ter a formação de um complexo cálcio-calmodulina, e esse complexo cálcio-calmodulina irá ativar a MLCK. E essa MLCK, ou seja, essa quinase de cadeia leve de miosina agora, está ativa. Bom, vamos para o segundo passo, então. Então, o primeiro passo, o cálcio aumentou a concentração plasmática de cálcio, ativou a MLCK e agora nós temos a MLCK ativa. A MLCK, a quinase de cadeia leve, ela pega o ATP e cliva ele em ADP mais um fosfatinho inorgânico. Qual que é a importância dessa MLCK? Ela vai pegar o fosfatinho inorgânico desse ATP e adicionar ele exatamente aqui nessa região da cadeia leve da miosina. Quando ela faz essa adição na cadeia leve da miosina, vai poder agora iniciar todo o processo de contração muscular lisa. Vamos agora para um segundo momento. Aqui na cabeça globular da miosina, a gente sabe que nós temos uma atividade atepásica, onde o ATP, ele vai ser clivado em ADP e um fosfato inorgânico. A gente sabe que quando o ATP se liga, ele já vai ser clivado em ADP mais fosfato inorgânico.
No caso do músculo liso, essa MLCK ela vai ter que adicionar esse fosfato inorgânico para que haja uma modificação da angulação dessa cadeia leve da miosina. Ou seja, com esse fosfato inorgânico agora aqui na cadeia leve, vai haver o quê? Uma subida, vai haver uma elevação dessa cadeia da miosina, ou seja, dessa cadeia da miosina. Como o ATP já foi hidrolisado em ADP e fosfato inorgânico, ele agora tem uma alta afinidade pelos sítios de ligação da actina. E essa cabeça globular agora da miosina vai se ligar a esses sítios de ligação nos filamentos de actina, se acoplando agora no filamento de actina. Agora o processo ele se procede da mesma maneira que no músculo esteroesquelético. Você vai ter a saída do ADP mais do fosfato inorgânico, vai haver uma mudança conformacional, tridimensional na cabeça globular da miosina, fazendo com que haja um arraste, ou seja, fazendo com que haja uma modificação. Ela meio que puxa o filamento fino, que é o filamento de actina, fazendo essa tração no filamento fino, promovendo assim a contração da musculatura lisa, ok? Quando você adiciona ATP na forma de ATP na cabeça globular, a cabeça globular ela perde afinidade pelos sítios de ligação da actina e a contração da musculatura lisa ela deixa de ocorrer, ok? É simples assim, é bem parecido com a musculatura esteroesquelética, porém eu não tenho troponina, não tenho tropomiosina, eu tenho a nossa quinase de cadeia leve de miosina, que vai adicionar o fosfato inorgânico na cadeia leve, promovendo todos os processos de modificações conformacionais. Né? Quando o ATP se liga na cabeça globular, ele vai ser clivado em ADP mais fosfato inorgânico. Há uma mudança conformacional da cabeça globular da miosina. Depois esse ADP e esse fosfato eles saem. Quando ele sai, há essa mudança na cabeça da miosina, promovendo o arraste, promovendo o puxão do filamento fino de actina. Né? E quando o ATP ele entra novamente, ele consegue fazer com que essa cabeça de miosina perca afinidade pelos sítios de ligação na actina, fazendo com que haja assim o fim de todo o processo de contração do músculo liso. Então vamos revisar agora todo o processo. Primeiro momento aqui nós temos então a ativação da MLCK, ou seja, da quinase de cadeia leve de miosina pelo aumento da concentração de cálcio, né, formando um complexo cálcico com modulina que ativa essa enzima. Essa MLCK pega um fosfato inorgânico e adiciona na cadeia leve de miosina. Né? Ao mesmo tempo, um ATP ele já vai ser clivado em ADP mais P, se ligando aqui nessa cabeça globular da miosina. Com a adição do fosfato inorgânico, essa cadeia leve ela pode se erguer, e com a saída do fosfato inorgânico e do ADP, há uma mudança conformacional na cabeça globular da miosina que vai fazer o arraste ou a modificação ou o puxão do filamento fino, que é o filamento de actina, promovendo assim a contração da musculatura lisa. Quando a gente quer diminuir essa contração ou parar essa contração, a gente adiciona um ATP àquela cabeça globular. Esse ATP, quando a cabeça globular tem um ATP, ela perde afinidade pelo sítio de ligação da actina, fazendo com que todo esse processo ele deixe de existir. Então, qual que é a função da MLCK? Fosforilar a cadeia leve de miosina, adicionando fosfato inorgânico, permitindo o início da contração. O que tem na cabeça globular da miosina? Atividade atepásica, onde o ATP será clivado em ADP mais fosfato inorgânico, promovendo a modificação da cabeça globular, quando esse ADP e esse fosfato inorgânico saem, promovendo assim o processo de contração do filamento fino e o deslizamento desse filamento fino sobre o filamento grosso. Bem, agora existem outras formas da gente dar um stop nesse processo, ou seja, a gente parar o processo de contração da musculatura lisa. Uma dessas formas, eu já vou dizer aqui nesse slide, é acionar essa outra enzima aqui, chamada de miosina fosfatase. Todas as enzimas fosfatases, elas retiram fosfato. Então essa miosina fosfatase, a gente pode observar aqui pela imagem, ela vai retirar esse fosfato inorgânico da cadeia leve de miosina. E agora, sem o fosfato inorgânico, aí a gente volta para esse estado aqui, onde essa cadeia não vai poder se elevar para que a cabeça globular se conecte com o sítio de ligação na actina. Ou seja, se a miosina fosfatase está trabalhando muito, o músculo liso tende a se relaxar. Se a quinase de cadeia leve de miosina está trabalhando muito, o músculo liso
tende a se contrair. Então, uma das formas de promover o relaxamento do músculo liso é aumentar a atividade da miosina fosfatase, que retira o fosfato inorgânico da cadeia leve da miosina, ok? Bem, existem outras formas, né, para a gente entender como acessar, né, esse processo de contração da musculatura lisa, né? Então nós temos agora vários mecanismos que são reguladores da concentração de cálcio no citoplasma, né? A gente sabe então que para que nós tenhamos ativação da MLCK, nós precisamos de formar o complexo cálcio-calmodulina, né? E esse complexo cálcio-calmodulina ativar a MLCK e promover todo o processo de ativação e o processo de contração na musculatura lisa, tá? Vamos começar aqui por essa região mais inferior então. Aqui vocês podem observar que um neurotransmissor ou um hormônio ele pode se ligar a um receptor na membrana plasmática desse músculo liso, ativando uma proteína G, tá? Que vai clivar um fosfolipídio de membrana em uma substância chamada diacilglicerol e nesse PIP2. E esse PIP2 ele vai formar um outro mensageiro, que a gente chama de segundo mensageiro, que vai viajar pelo citoplasma, chamado de IP3. Esse IP3 ele age diretamente no retículo sarcoplasmático da célula muscular lisa, é um receptor para ele, fazendo com que todo esse cálcio que está sendo armazenado no interior do retículo sarcoplasmático, ele venha para o citosol. E aí, quando esse cálcio ele vem para o citosol, ele se liga à nossa calmodulina, fazendo o complexo cálcio-calmodulina que ativa a MLCK, promovendo assim, dessa forma, o processo de contração. Então, o neurotransmissor ou hormônio se liga a um receptor na membrana, que está, um receptor que está junto de uma proteína G, e essa proteína G vai utilizar um fosfolipídio de membrana para formar um segundo mensageiro chamado de IP3. Esse IP3 viaja até o retículo sarcoplasmático, se liga a um receptor, estimulando a saída de íons de cálcio do interior do retículo sarcoplasmático para o citoplasma para que haja o processo de contração. Aqui a gente pode observar, então, com a presença do complexo cálcio-calmodulina, a nossa MLCK, que é off, agora ela passa a ser uma MLCK ativa, promovendo o processo de contração da musculatura musculatura lisa, né? Existem outros canais de cálcio, por exemplo, aqui, ó, como canais de cálcio voltagem dependentes, ou seja, dependentes de modificação de potencial, em que o cálcio flui do líquido extracelular diretamente para o líquido intracelular, tá? Para o interior do citosol. Então, são canais de cálcio voltagem dependentes, são as principais formas desse cálcio entrar no interior da musculatura lisa, por canais de cálcio voltagem dependente e pelo canal de cálcio ativado por IP3, ok? Então, ou o cálcio vem do leque, ou o cálcio vem do retículo sarcoplasmático por meio de IP3. Porém, agora eu quero fazer com que esse músculo se relaxe, ou seja, eu quero o relaxamento da musculatura lisa. Para me relaxar essa musculatura lisa, eu tenho aqui algumas estruturas, como, por exemplo, uma bomba de cálcio. Tá? Então, eu tenho uma bomba de cálcio. Essa bomba de cálcio ela retira cálcio, tá? Ela retira cálcio, ela manda para fora o cálcio. Tá? Ela utiliza ATP, por isso ela é uma bomba, né? Então essa bomba de cálcio utiliza ATP e retira cálcio do interior do citoplasma para que eu tenha o quê? Uma diminuição da contração, né? Se eu retiro o cálcio do citosol, eu desfaço o complexo cálcio-calmodulina, que em teoria ativaria a MLCK. Se eu não tenho mais se eu não tenho cálcio, não tenho mais complexo cálcio-calmodulina, não tenho mais MLCK, não tenho mais fosforilação, não tenho mais contração do músculo liso. Então, essa bomba de cálcio é importante para promover o relaxamento. Outra coisa, nós temos uma trocadora de sódio e cálcio, uma bomba que vai jogar ou colocar para o interior do citoplasma 3 íons de sódio e coloca para fora 2 de cálcio. Então, uma bomba de sódio e cálcio, uma trocadora de sódio e cálcio, que vai também diminuir os níveis citoplasmáticos de cálcio no interior dessa célula muscular lisa, promovendo o seu relaxamento. Então, para relaxar essa célula, a gente pode aumentar a atividade da miosina fosfatase, nós podemos estimular essa bomba de cálcio, que vai retirar o cálcio do citosol, e nós podemos estimular a atividade dessa trocadora, que coloca íons de sódio no interior da célula e traz íons de cálcio para o exterior dessa célula, fazendo essa troca, diminuindo as concentrações citoplasmáticas, né, de cálcio, permitindo com que haja o relaxamento da musculatura lisa.
Então, basicamente, esse é o processo de contração da musculatura lisa que nós precisamos entender e que vocês precisam compreender. Basicamente é isso.